Vamos dar início agora à nossa última parte aí do workshop de tigre. Aqui eu continuo fazendo aquela finalização do canto do braço, da parte superior onde vai ter o acabamento. Aqui no caso estou fazendo com o que seria o tom intermediário. Então, lembrando que para fazer o tom intermediário é necessário a gente ir fechando esse espaço com os traços. Aqui, como o ângulo da câmera não deixa eu gravar muito bacana, então eu tô focando em mostrar para vocês mais a textura da parte da frente do rosto do que essa de cima. E para você que está chegando aqui no canal agora e não viu o começo desse vídeo, temos no link da descrição a aula 1 e 2, que é do início aí desse tigre. Então vamos retomar aqui. Bom, galera, para a parte final aqui do tigre, né, os pelos eles são longos, geralmente são brancos. Então, o que a gente acaba fazendo? Se eu continuar com esse tipo de textura aqui na parte de baixo, ele vai ficar com o rosto mais fofinho, mais arredondado, né? Não vai parecer que tem um final. Então, o acabamento dessa parte do rosto, ele tem essa tira mais larga, da onde vai esses pelos longos, né? Se vocês conseguirem observar na referência, perceba que o acabamento do rosto dele é longo. Então aqui eu vou dar início finalizando esse acabamento aqui do cantinho, né? Lembrando que essa parte aqui onde seria a parte onde dá início a pelagem clara, lembra que para fazer a pelagem clara eu só faço o disfarce do preto, eu não preencho ali. Antes de mais nada, eu vou demarcar aqui alguns pelos, né? Como se fossem os bigodinhos, né? No final ele também tem alguns que parecem como se fossem uns bigodinhos, né? Lembrando que quando a gente vai fazer bigode ou coisa do tipo, a gente não faz ele, a gente contorna, tá? Então eu vou fazer alguns mais altos aqui. Então a gente faz o contorno do bigode, a gente não faz só um risco, né? Aqui no caso eu tô usando o suma de 2 gotas, então a gente faz a linha e faz o vãozinho pra preencher essa parte e deixar ele depois pra gente ver com a tinta branca. Percebam que aqui na parte de baixo, eu tô só fazendo uma demarcação de onde vai acabar. Pode perceber que o mesmo traço que eu fiz ali em cima para demarcar, eu também consigo fazer com a Magnum. Então, quem tem um pouco mais de experiência, já consegue estar fazendo também ou com a RL ou com a Magnum, não tem problema. Isso aqui é para mostrar por que eu decidi fazer dessa forma. É para mostrar que às vezes a gente não precisa se prender muito a essa questão tem que ser tal agulha, tal grossura, né? Então às vezes não tem muita necessidade, às vezes com a mesma ferramenta você consegue utilizar técnicas e ângulos diferentes para fazer mais ou menos a mesma coisa. Óbvio que não são todos os casos, né? Se o lugar é grande, exige uma Magnum grande, curvada, para marcar menos, é interessante usar, né? Se o local é pequeno, é interessante você usar uma agulha pequenininha, mas tem muito efeito bacana que você consegue fazer tanto com a RL quanto com a Magnum para dar um acabamento diferente, tá? Então vamos lá. Como vocês podem observar na referência, aqui tem uma pelagem preta mais intensa, então eu vou fazer a pigmentação dela usando a lateral da Magnum, eu vou fazendo ali um zigue-zague, bem preenchido, bem concentrado, a mão mais carregada. Quando eu digo carregada, não quer dizer de força na pele, tá? Apenas as passadas, elas são bem mais próximas umas das outras, para que concentre esse preenchimento, ele não fique muito espaçado. Então eu venho trazendo esses riscos laterais, um do lado do outro, né? Dando uma pequena cruzada nas pontas, aí vocês podem perceber que conforme eu vou abrindo, né, eu vou aumentando a curvatura, mas a intenção é que fique mais carregado mesmo. E sempre na parte que deixamos ali como se fossem uns bigodinhos, né, que são os pelinhos soltos, a gente deixa em branco, tá? A gente não pigmenta essa parte que depois a gente vai vir ali com a RL branca, né, com a tinta branca, para finalizar esse preenchimento. Então aqui na parte de cima eu vou continuar carregando um pouco mais, vou esticar esse pigmento saindo do preto para fazer a finalização dele aí. Nessa parte, o movimento de mão que eu faço, eu entro com a agulha um pouco mais pesada e na ponta dela ali eu vou suavizando. Então eu entro com um pouco mais de força na pele e a lateral eu vou suavizando.
tá? Então eu sempre entro, e aqui quando for ao contrário, a mesma coisa, quando for de cima para baixo, você precisa fazer um acabamento que não fique muito a marca da Magnum ali, você precisa trazer o contrário. Então entra um pouco mais forte onde já está a pigmentação, e aí você vem arrastando com a Magnum na lateral para vir disfarçando essas pequenas marquinhas aí. Agora percebam que essa parte aqui intermediária, ela não é toda branca, tá? Então, para fazer o tom intermediário, como que a gente vai fazer? Pelagem intermediária, vamos lembrar. Vamos trazer ela com o mesmo movimento que a gente fez, tá? Nessa parte começa a ter um pelo um pouco mais longo. Então, o seu movimento de mão pode ser um pouco mais comprido do que aquele que estava próximo da região do olho. Então, aquele que estava mais próximo do olho era bem curtinho, aquele que estava próximo do focinho era só os pontinhos, era mais curtinho ainda. Conforme chegar aqui pro final, o que passou, essa margem do rosto, do tigre, do miolo, né, que vai para fora, para a parte externa, aí sim ele tem uns pelos mais longos. Então, para fazer o tom intermediário, lembre-se, você pode vir atropelando com o sume de 6 gotas, com o mesmo movimento lateral, sempre preenchendo de forma intercalada, tá? Então eu começo ali no preto, venho arrastando ele pro claro, do outro preto de baixo também eu vou arrastando para cima para eles poderem se encontrar. O pelo tem que parecer que vai continuar de um lado pro outro, tá? Então lembre-se de nessa parte, por exemplo, não sair cruzando por um lado e no outro preto cruzar pro outro lado, vai ficar estranho, vai parecer que esse pelo não vai se encontrar. Então, você sempre tem que imaginar como se ele fosse continuar, ele tem que estar na direção da mechinha anterior, como se eles fossem se conectar, como eles fossem ligar. Percebam que aqui eu tô ligando como se ele fosse continuar com essa outra parte preta que eu tô com a mão de apoio em cima, tá? Então tem que parecer que um vai se conectar no outro. E aí vamos preenchendo entre um e outro, tá? Porque aqui não é todo branco, ele já é um pouquinho mais escuro. Então a gente vem intercalando esse preenchimento aí. Para não ficar muito demorado essa parte, porque é uma parte grande para se fazer, e eu já mostrei para vocês como é que faz ali esse tom intermediário, eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo. Bom, aqui eu já venho fazendo o preenchimento, né, do tom intermediário, e aqui na parte de cima eu vou dar uma esticada da onde termina os pelos pretos, eu vou começar a fazer o disfarce deles também. Então, para não terminar bicudo aqui a ponta com preto puro, eu começo a fazer o disfarce aqui. Lembrando que quando eu comecei essa parte da mecha aqui, essa faixa, essa listra, eu comecei com preto puro. Então, se eu continuar ela aqui com o sume, o que acontece? Na hora que for cicatrizar, ele vai cicatrizar mais claro. Então, por mais que no vídeo pareça que as duas estão meio que no mesmo tom, na hora que cicatrizar vai me dar um tom intermediário. Então, fica bem legal. Então, perceba o movimento que eu faço. Eu venho entre os vãozinhos ali, ó, entre os buraquinhos, para poder vir preenchendo com o movimento da Magnum na lateral. Isso daqui, no caso, essa mecha aqui, ela é densa, ela é mais escura, e eu precisava chegar com ela ali até a ponta do cotovelo. Então eu estiquei um pouquinho mais ela para poder fazer um acabamento bacana. Perceba como que é a passada. Eu venho sempre na lateral, arrastando um do lado do outro, um mais curto, um mais longo, um mais curto, dois longos, três curto. Tem que dar uma sutil alternada. Não pode ser tipo um longo, um curto, porque senão acaba ficando muito artificial. Então tem que tomar cuidado com isso. Ó, perceba que assim que eu faço a passada, eu já venho dando uma esticada aqui para poder estar disfarçando ela. Então, essa parte mais concentrada, preto puro, um movimento mais sólido. E aí, para dar o acabamento ali, para juntar uma faixa na outra, e para fazer o acabamento do tom do pelo ali intermediário, que seria uma sombra média, aí sim a gente vem com o sume de 6 gotas, fechando, né, fazendo esse preto um encontrando no outro. Lembrando que a ponta de um tem que parecer que vai se conectar com a ponta do outro, mesmo que você não ligue eles, tá? Aqui, ó, perceba que já ficou um pouco mais carregado, tá vendo? Ficou muito marcado. Então, como que você vem tirando essa marcação? Vem trazendo o sumo de 6 gotas e vem arrastando ele ali, né? Tá vendo os fiozinhos brancos ali? A gente deixa, por enquanto a gente não vai mexer, tá? E sempre quando você perceber que tá muita marcação, você sempre vem nesse esquema aí da Magnum
com o sumo de 6 gotas, diluindo para poder dar uma textura legal. Agora vamos voltar ali pro olho humano, enquanto pega o pigmento aqui legal nessa parte. Vamos lá? Bom, agora aqui o que eu vou fazer? Para não ficar esse vão, não é muito claro aqui da região do olho, eu vou fazer aqui o movimento de puxar para poder dar uma escurecida aqui nesse rosto, para não ficar tão claro, porque a gente se concentrou só no olho, né? Naquele momento a gente se concentrou só no olho, e agora a gente precisa se concentrar também no que seria a sombra da testa, o vão do nariz. Então eu já vou começar a dar uma sutil escurecida aqui para ficar com um tom bacana. Ali onde tem algumas marcações, mais da parte do focinho do tigre, eu ainda vou dar uma refinadinha. A gente vai passar mais uma mão ali para tirar toda a marcação, né? E agora no momento a gente vai se concentrar somente nessa parte aqui da sombra. Então aqui, para eu conseguir fazer uma sombra mais uniforme, lembra que o movimento é de puxar. Então eu empurro a máquina aqui e na hora que eu venho na pele, eu venho puxando esse pigmento. É como se eu estivesse pigmentando com a parte de trás da máquina, da Magnum, no caso, né? Então eu passo a agulha para frente e na hora de puxar, eu puxo com as costas da Magnum para conseguir um efeito mais sutil. Perceba que a gente consegue fazer uma sombra um pouco mais uniforme. Então aqui só dando o acabamento da parte superior e refinando essa linha do meio aqui, para não ficar tão artificial. Agora aqui essa região, para não ficar muito claro, né, terminando no nada, eu vou trazer só uma sombra com esse movimento, mesmo movimento de puxar, para o rosto não ficar só um olho, né, no meio do nada, parecer que é um rosto. Então, eu já mostrei esse movimento no começo do vídeo, então para não ficar repetitivo, eu já tô fazendo ele com uma velocidade um pouco mais acelerada para não ficar tão longo, tá? Aqui na parte de cima, todo o mesmo esquema, tá? Eu venho só fazendo esse acabamento de puxar, né? Perceba que eu estou usando o sumo de 6 gotas, por isso que tá com essa aparência mais aguada durante o vídeo. E agora eu vou dar uma desacelerada aqui para mostrar esse movimento com calma. Ó, percebam que aqui no caso eu preciso escurecer. Então sempre quando eu preciso escurecer um local, eu tenho que vir empurrando, tá? Então eu venho do ponto escuro que eu quero e venho empurrando o pigmento. Da onde eu quero mais suave, eu venho fazer o movimento de puxar. Então aqui, ó, ao redor do olho, eu quero ele um pouco mais escuro, porque tem aquele acabamento para onde vai o nariz ali, aquela curvatura do nariz. Então eu sempre vou empurrando esse pigmento. Eu trago a máquina para trás, entro com a agulha e faço esse movimento de empurrar. Então percebam que aqui nesse canto do olho da entrada que tem pro nariz, eu tô fazendo o movimento de empurrar, tá? Porque eu quero ele mais marcado, eu preciso que tenha esse vão, né, para aparecer ali, que é o nariz. Aonde ficar os pequenos buraquinhos, eu venho corrigindo ali as manchinhas. Sempre quando você precisar deixar mais uniforme, ao invés de você ficar passando várias e várias vezes, compensa você passar poucas vezes concentrado. Precisou? Cruza novamente o movimento. Precisou novamente? Cruza de novo o movimento. Evita ficar muito tempo no mesmo local. Sempre procure fazer o movimento o mais longo possível, que você vai conseguir uma sombra mais fluida. Aqui de início a gente vê bastante marcação da máquina, né? Eu particularmente gosto bastante de fazer esse acabamento. Mais pra frente depois tem técnica para fazer sombra suave, sombra lisa, que particularmente eu não faço muito hoje em dia, porque eu vi os meus trabalhos depois de alguns anos cicatrizados e depois de uns 4, 5 anos eu não gostei muito do resultado da sombra lisa que eu fazia. Mas para quem quiser aprender, depois numa próxima aula eu faço uma aula só sobre isso, tá? Agora vamos para a parte final aqui da pelagem do tigre, tá? Percebam que eu preciso demarcar aonde é branco, onde acaba aqui o tigre, onde ele fica branco, certo? E nessa parte, o que eu vou fazer? Eu só vou demarcar aqui onde tem, né, os pontinhos, da onde que eu vou começar a fazer esse acabamento dele. Agora para essa parte eu vou ensinar vocês um segredo bem legal, tá? Se o pelo do tigre acaba com branco e o fundo é branco, o que você faz para diferenciar uma parte da outra? Então a gente vai manter, né, essa parte branca da pelagem do tigre do jeito que tá, e a gente vai sombrear o fundo. Então tem muitos trabalhos que a gente observa aí no Instagram, tal, que parece que a pessoa passou branco na tatuagem inteira.
não é que a pessoa passou branco na tatuagem inteira, é que às vezes a pessoa só escureceu o fundo. Então o nosso parâmetro de comparação ele acaba mudando. Então a mesma técnica que eu usei para fazer a sombra intermediária quando você sai do preto ali para disfarçar, é a mesma que eu estou usando aqui. Observe que eu estou sombreando apenas o fundo. Isso faz com que a parte branca que eu deixei do tigre ali pareça que tem tinta branca, pareça que está mais branca, né? E na verdade não, na verdade eu venho jogando uma sombra bem suave no fundo, então eu venho fazendo os recortezinhos do pelo e eu faço a pigmentação somente do fundo, tá? Então vamos observar aqui que eu venho fazendo a demarcação de pelo e eu venho empurrando a Magnum aqui para poder estar fazendo essa sombra mais fluida. É interessante aqui, mesmo estando com sombra de 6 gotas, você vir com a mão o mais leve possível. Se eu fizer um movimento muito rápido com a Magnum, tipo fazer um movimento de mão mais rápido do que ele consegue pigmentar, vai ficar como se fosse um rastelado. Aqui nesse caso a gente não quer esse rastelado, tá? Então, às vezes você pode perguntar, mas poxa, eu tenho que usar 7 volts para conseguir fazer o mesmo efeito? Depende da sua máquina, tá? Não existe a voltagem perfeita, não existe traço perfeito, não existe pigmentação perfeita, né? Isso é o que eu acredito, tá? Porque assim, cada máquina ela vai ter uma batida diferente, o curso da máquina, ela vai levar um tempo diferente de outra máquina. Então não adianta eu falar pra você que você vai usar 7 volts que vai resolver. Então como que você faz pra saber isso? A partir do momento que você entrou pra pigmentar, você fez o movimento de mão, né? Faça o seu movimento de mão padrão. Você leva tantos segundos pra chegar da área A até a área B, faça o seu movimento de mão. E aí você observe. Ficou com efeito rastelado, manchado? Opa, vamos dar uma aumentada na velocidade, porque significa que a sua mão está mais rápida que a máquina. Se você começar a fazer o movimento e ficar a marca da Magnum, né, ficar muito marcada a Magnum, foi aquele arranhão, foi parecendo que passou um pente ali, significa que a máquina está muito rápida para sua mão, tá? Então é interessante aqui dar uma diminuída na voltagem. Sempre lembrando que toda máquina de toda marca, ela tem uma voltagem inicial e uma voltagem final. Por exemplo, se eu tô pegando essa máquina, uma máquina simplesinha, aqui nessa máquina eu estou usando 7 volts. Se eu estivesse fazendo esse mesmo procedimento, por exemplo, na Marksman, é uma máquina que funciona a partir de 9,5, ela vai até 13,5, se não me engano. Então, se eu usar 7 volts nela, em pouco tempo eu consigo estragar a máquina, porque ela não é para ser funcionada com 7 volts. Então, vamos tentar entender essa diferença da voltagem, certo? E mais pra frente, eu faço esse vídeo para vocês aprenderem. Isso que eu falei agora, eu vou fazer em vídeo para que vocês consigam pegar legal. Então, aqui pra parte branca, perceba que é mais visual, né, do que eu falar muito que eu tô fazendo. É bem óbvio, né, bem objetivo. É só a parte de fora, sombreia pra fora, a parte de dentro faz algumas pequenas ranhuras, como eu mostrei ali na parte clara. A diferença é que o pelo é mais longo. Agora aqui eu vou pular o vídeo para não ficar muito repetitivo. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Trabalhar em alguns recortes, tá? Então, vocês perceberam que estava bem arredondado ali. O que eu venho fazendo? Eu venho invadindo alguns cortes aqui para a parte clara, para ficar mais natural, tá? Então a gente até pode fazer essa demarcação um pouco mais redondinha, e aí você vem fazendo alguns cortes mais irregulares para essa parte do tigre, esse acabamento do tigre, para não ficar tudo redondinho, certinho. Agora aqui no canto, com o movimento de puxar, eu vou escurecer um pouquinho essa lateral do olho. Nesse caso a minha cliente pediu para eu jogar um cabelo aqui, só que a gente preferiu deixar esse olho bem à vista, tá? De forma que o cabelo não estivesse tampando. Então, vamos lá que eu vou mostrar como é que a gente vai fazer algumas mechas de cabelo aqui. Bom, agora aqui com a RL, eu vou fazer uma marcação. Aqui eu vou fazer uma marcação bem solta, tá? Não é a intenção, não é seguir muita referência. Então eu vou trazer alguns traços aqui. É interessante você fazer isso com sume. Quem tem um pouco mais de confiança já vai de uma vez. Quem não tem muita confiança, ou tá com um cliente que o cliente tá inseguro, o cliente quer saber como é que vai ficar antes, vai lá, prepara um decalque e cola, tá? A maioria dos meus trabalhos eu faço bem solto, porque as pessoas que me procuram geralmente elas querem criação. Embora esse desenho aqui ele seja mais simples, não é uma criação, não é algo exclusivo, mas eu preferi manter para poder mostrar para vocês como eu faço essas técnicas. Bom, esse cabelo vai ser escuro, tá? Então, com a Magnum na lateral, a gente vai fazer como se fosse um risco, do começo ao fim. Aí você vai vir do lado dele novamente, um do lado do outro,
tá? Você vai deixar um pequeno vãozinho aí entre um e outro. Então eles têm que sair da mesma região e vai abrindo aí aos pouquinhos, tá? Sempre quando você for fazer de uma mecha para outra, procura deixar um vãozinho branco ou pelo menos um tom um pouquinho mais claro, porque aí vai dar para perceber essa mecha, tá? Então perceba que eu venho fazendo essas maneiras, uma mais longa, uma mais curta, uma mais longa, uma mais curta. Sempre quando eu for separar aqui de uma mecha para outra, vocês percebem que aqui tem duas mechas. Eu sempre deixo um filetinho entre uma e outra. Para essa parte de baixo, a mesma coisa, tá? Sempre quando eu for fazer essa curvatura de mecha de cabelo, eu preciso fazer nesse mesmo ângulo, tá? Então, por exemplo, se a mecha de cima ali, ela tem um acabamento na diagonal, um acabamento arredondado, ou a parte de baixo tem que começar, né? Você vai imaginar que tem um filetinho branco ali separando uma mecha e outra, e aí sempre começar fazendo o mesmo movimento, tá? Evita fazer um movimento muito brusco. Então, por exemplo, você tá fazendo uma curva para a esquerda, vem vindo de forma suave, né? Se você precisar virar esse mesmo cabelo para a direita, faça uma curva suave, ele fazendo essa curvatura, né? Evite ele tá indo pra direita e depois do nada você já faz um corte, né? Evite fazer esse triângulo na região do cabelo, porque o cabelo ele é fluido, né? Ele tem balanço, ele tem movimento. Então o seu cabelo ele não dobra do nada, né? A não ser que esteja amarrado. Então amarrado, torcido, trançado, aí ele faz uma curva um pouco mais fechada. Caso contrário, se esse cabelo estiver solto, é interessante você sempre vir fazendo curvas nele de forma suave. Então, por exemplo, que nem observem nessa parte de baixo aí, que eu venho trazendo ele, é como se fosse ligar um no outro, né? Então percebam que é como se ele fosse se conectar ali com o fio de baixo. Eu deixo apenas essa faixa mais clara no meio, que é para representar esse ponto de brilho. Então eu venho trazendo uma linha do lado da outra, com a Magnum, usando a lateral usando todas as agulhas passando de lado, tá? Vou mostrar aqui novamente, ó. Tá vendo? Um do lado do outro, como se fosse se encontrar com essas partes de baixo aqui que eu já pintei, certo? Aí aqui o segredo é você pigmentar um pouco mais, deixar uma sombra mais carregada, do lado você já deixa um pouco mais suave. Ó, observa, da onde eu vou fazer uma outra mecha aqui, eu venho deixando esse pequeno filete branco de uma para outra. Conseguem perceber a diferença? Não que todas as mechas tenham que ficar com esse filete branco, tá? Mas é importante que eles não fiquem iguais. Então, por exemplo, a separação de uma mecha para outra tem que terminar com preto, a outra começa com preto. Então sempre deixa um tom intermediário ali, não precisa ser o preto, pode ser um sume, né? Já vai dar uma bela diferença. Evita ir do começo ao fim do cabelo usando esse preto, sem fazer essa separação de mecha, ele vai ficar um pouco estranho. Então percebam que no meio aqui, ó, dessas três mechas que eu fiz aqui, da junção dessas três mechas, perceba que o meio delas não tem pigmento. Isso faz parecer que tem um brilho ali, né? Que o cabelo fez uma curva e teve um brilho. Agora aqui eu tô contornando, esse movimento mais estranho que eu tô contornando a tatuagem que essa cliente já tem do outro lado do braço. Por isso que essa parte do cabelo em cima tem esse movimento curvado, ela tem uma flor aqui que tá branca. Então eu tô contornando essa flor, por isso que a parte superior tá com esse acabamento, esse recorte, tá? Mas vamos voltar para a parte de baixo aqui agora. Quando esse cabelo estiver num local que você não vai continuar ele, evita deixar esse acabamento quadrado igual tá aqui, né? Sempre vem trazendo uma sombra suave, pode ser com movimento de empurrar, porque a gente quer que ela comece ali escura. Conforme for indo pra mão, vamos trazer isso mais suave, né? Vamos empurrar ele pra cá, pra conseguir como se fosse um degradê, pra esse cabelo não terminar com essa linha. Então sempre quando você for fazer qualquer tatuagem em qualquer local do corpo que precise de um acabamento, que por exemplo o desenho vai parar na metade do caminho, sempre faça ele sumindo, né? Nunca evite fazer ele quadradão, né? Então, por exemplo, o desenho é quadrado, você vai lá fazer uma sombra quadrada. Às vezes tem clientes que acabam pedindo isso e não fica tão bacana. Então sempre faz, porque amanhã ou depois, se essa pessoa quiser continuar alguma coisa pra mão, por exemplo, eu posso fazer uns 2, 3 fios de cabelo indo pra mão, se misturando com algum outro desenho. Então sempre deixe possibilidades pro seu cliente, né? Evita fazer aquele acabamento. Ah, mas o cliente quer um fundo preto. Ok, mas se o cliente não tiver nada embaixo, né, não adianta você fazer um fundo preto, porque pode ser que lá futuramente o cliente se arrependa e nessa hora ele vai lembrar de você, né? Ele vai achar, o tatuador fez isso, tal, acaba não ficando tão legal. Agora aqui eu vou fazer alguns fios soltos, tá? Alguns fios eu vou fazer em preto puro, outros fios eu vou fazer em sume, e isso vai me dar um movimento.
tá? Embora vai estar escrito tudo com preto puro aqui, alguns eu estou fazendo com preto puro, outros eu estou fazendo com Sumi. Geralmente os fios que você fizer com preto puro, eles vão ficar mais densos, mais marcados, tá? Existe a possibilidade também de estourar dependendo da profundidade e do ângulo que você estiver usando. Se você estiver fazendo algo mais voltado para o realismo, procure alternar, tá? Não faça todos os fios em preto puro, pois vai ficar muito grosso, né? Então vem alternando, faz uns 2, 3 fios em preto puro, faz uns 2, 3 fios de Sumi, depois faz mais uns 2 fios, por exemplo, com Sumi também, mas com a mão bem levinha, né? Isso vai dar uma profundidade no seu trabalho, então acaba não ficando tão artificial, exceto se for um trabalho dark, alguma coisa black work mais carregado, né? Com uma temática mais pesada, mais carregada, que aí sim é legal você vir trabalhando com bastante preto mesmo e menos Sumi. Então aqui, ó, eu venho fazendo bastante fio, né, para poder dar um acabamento legal, para não ficar só o olho, né, aquele fundo vazio sem nada. Tô fazendo bastante fio aqui, embora ali em cima apareceu preto puro, né, alguns eu fiz com o Sumi. Se for fazer esses fiozinhos soltos também, evite colocar um do ladinho do outro, muito paralelo. A não ser que seja um estilo Neutrad, por exemplo, que aí vem, né, os tracinhos mais retinhos, mais simétricos, né, todos fazendo a curva no mesmo ângulo certinho, que aí fica bem legal. Agora vamos dar uma limpada aqui na tatu. E se você chegou até aqui certinho, sem pular esse vídeo, você já deve ter anotado as outras 2 senhas que eu forneci. Lembrando que para você retirar esse workshop são 3 senhas. E a terceira senha é cabelo, tá? As outras 2 foram faladas no vídeo anterior. E a última senha para você retirar seu certificado é cabelo. Então só anotar aí e depois na descrição tá como você faz para poder pegar o certificado. Aqui eu tô trabalhando em mais alguns fios, fazendo o contorno, né? Acertando alguns detalhes, onde não ficou nítido, onde ficou mais falhadinho. E agora vamos lá, galera, vamos ensinar mais um segredo aqui. O pessoal pergunta sobre a aplicação do branco, tá? Como que faz para aplicar o branco? Galera, é sem segredo, é da mesma forma que o preto. A única diferença é que o branco ele não aparece na hora que você tá pigmentando. O preto ele dá uma misturada com o sangue ali e aparece. Então vamos lá, percebam que eu tô entrando com a agulha como se eu fosse fazer um risco consistente, tá? Não é aquele risco de marcação não. Eu entro com ele na pele e vou empurrando vagarosamente, ok? Então percebam que eu entro com ele na pele e vou empurrando ele lá dentro. Evito ficar fazendo canoinha, arrastar, empurrar, não. Eu só entro como se fosse um movimento de traço mesmo, tá? Então aonde eu quero mais sutil eu faço pequenos pontos, aonde eu quero a marcação eu entro com a agulha com uma certa profundidade. Agora aqui, por exemplo, para pigmentar, vocês lembram da pigmentação em preto? Da íris do olho ali, da bolinha do olho? Gente, é a mesma coisa, tá? Não tem segredo. Você vai fazer uma do lado da outra, sem parar na metade do caminho. Movimento circular, ok? Então lembre-se de que o movimento, se tiver muito aberto esse movimento, se fizer um círculo, esse movimento circular, se fizer ele muito aberto, vai ficar tudo falhado, tá? Então se você fizer ele bem rente, um do ladinho do outro certinho, percebam que a gente consegue fazer uma aplicação de branco perfeita, independente da marca que você esteja usando, seja Easy Glow, seja Electric Ink, seja Viper, né? Enfim. Tem alguns clientes que acabam sangrando mais, então você tem que confiar na sua habilidade de conseguir fazer uma boa aplicação. Entra com a agulha, percebam que a agulha também ela está levemente tombada, como se eu quisesse propositalmente estourar o traço. Então, sempre quando eu vou entrar com o branco ali, é como se eu fosse fazer uma linha, só que a diferença, ao invés de eu estar fazendo ela bem em pezinho, eu faço ela deitada, como se eu quisesse estourar o traço, né? Como se a intenção fosse estourar o traço, porque ele vai pegar esse pigmento na diagonal e vai me dar uma aplicação bem legal. Perceba como é que ficou o branco, você vê ele bem evidenciado, né? Você vê ele bem destacado
e fica um acabamento legal. Aqui para a parte do tigre é a mesma coisa. Aqui no olho do tigre da mesma forma, onde tem esse bloco, eu vou entrar como se eu fosse fazer a risca. Perceba que eu dou uma inclinada na máquina como se eu quisesse estourar o traço, né? Então eu não venho com ele retinho assim, se eu vier com ele retinho, ele não vai ficar legal. Então eu entro com ele estourado, o bico bem abastecido e um movimento muito curto, ó, do começo ao fim sem parar na metade do caminho. Essa parte geralmente a gente não vai conseguir enxergar direito o que a gente tá fazendo. Então a gente tem que ter ali uma certa habilidade manual de já saber o que tá fazendo. Então você vem preenchendo sem precisar se preocupar em limpar toda hora. Às vezes se limpar toda hora ali na hora que você está aplicando branco, irrita muito a pele, tá? Então entra, faça um movimento curto, venha um do lado do outro. Caso você tenha dificuldade com esse tipo de movimento, faça o exercício da caneta, pegue uma caneta Bic, faça pequenos movimentos circulares até preencher um pequeno quadrado, um pequeno círculo, uma pequena estrela. Isso é bem bacana para você saber. Observe que ali a pele dela, onde eu fiz o vermelho, ele vai ficar sangrando, só que a gente não se preocupa com isso, tá? A gente deixa ele sangrando ali, porque é normal. Quando a gente faz a aplicação da tinta branca, ele fica um pouquinho mais visível, e as partes de cima ali, de onde eu preciso, dos traços, perceba que eu entro com a Magnum, com a RL na diagonal, como se a intenção fosse meio que estourar o traço, né? Não pode ser muito forte, tá? Senão você acaba criando uma ferida aí na pele do cliente. Então a intenção não é que seja forte, e sim que seja mais tombado, que pegue esse pigmento um pouco mais na diagonal, para que ele não entre reto. É diferente de um traço, a gente traz a máquina bem retinha para fazer ele reto. Na aplicação do branco a gente deixa ela mais tombadinha. Sempre quando você precisar fazer alguma linha, alguma coisa, nunca faça uma linha reta. Faça sempre alguns pontinhos, né? Faça um tracejado mais falhado para não ficar tão artificial. Agora eu vou mostrar aqui como que a gente faz essa mesma aplicação, só que com a Magnum. Bom, para a aplicação de branco a Magnum, ao invés de você entrar com a Magnum reta, você vai entrar com ela levemente na diagonal. Tá? Ela meio tombada, ela quase que rente ali a pele, tá? Perceba que quando eu limpar, ó, ele cria o fio branco e dá uma estouradinha pro lado. Estouradinha que eu falo assim, gente, é coisa sutil, tá? É quase que imperceptível. É mais o ângulo da Magnum mesmo. Se eu faço ele muito reto, né, com a máquina muito em pé, ele faz um furo muito profundo ali, querendo ou não ficar sangrando mais, acaba atrapalhando. Se eu faço ele levemente na diagonal, eu consigo injetar todo o pigmento, né, onde eu preciso colocar, e não volta tanto sangue, tá? E óbvio que tem clientes que sangram muito mesmo, é normal e não tem jeito, ó. Então perceba, tá vendo? Ó? Olha o ângulo que eu estou com a Magnum. Eu estou quase deitando a Magnum ali, né? Eu não tô em pé. Então percebam que só de eu dar pequenas batidinhas, olha a marcação que fica de branco, bem aplicado, né? Bem marcado, quero dizer. Então percebam, eu venho entrando com ela na diagonal, como se eu fosse querer dar uma estourada no traço, né? Eu venho com ela mais deitadinha. Então percebam que, ó, não fica sangrando tanto assim. Vai sair sangue, é normal sair sangue. Se você trabalhar com ela muito em pé ou muito diluída, acaba não ficando legal. Eu não faço diluição no branco, tá? Eu gosto de usar o branco puro, eu gosto que fique essa pasta para eu trabalhar. Ó, tá vendo? Ó, o movimento que eu faço é o mesmo movimento que a gente fez de pelo ali em cima. A diferença é que ao invés de entrar com a máquina bem em pezinha, eu dou uma deitada, né? E eu venho nesse movimento, trazendo com as pontas, só que com a Magnum mais deitada, para como se eu estivesse estourando o traço. Então observe que mesmo saindo sangue ali, sai pouco. Se eu estivesse trabalhando com essa Magnum muito em pezinha, muito reta, eu ia forçar o pigmento para dentro, o sangue ia forçar o pigmento para fora, fica aquela briga, né? Então acaba dificultando um pouco. Então percebam que eu venho trazendo ela bem deitadinha, venho com esse movimento sempre de empurrar, ó. Percebam como que o traço tá levemente estourado ali em alguns pontos. Eu faço dessa mesma forma quando pretendo fazer uma aplicação colorida, né? Então eu deito um pouco ali a Magnum e venho fazendo esses pequenos estourados, por assim dizer. Lembrando que não é para afundar a mão na pele do seu cliente para não criar uma ferida, uma lesão, tá? Quando eu falo estourado, eu estou falando de inclinação da Magnum. Então, por exemplo, ao invés de você entrar com ela reta, você tomba ela um pouquinho e vem fazendo esses cortezinhos na diagonal. Né? No caso, de acordo com o formato do desenho que você está fazendo, né? Que eu estou fazendo na diagonal porque são pelos.
E agora eu vou mostrar uma aplicação grande chapada de branco, tá? Aqui eu fiz uma demarcação, eu vou entrar, percebam que eu tô bem na diagonal com a máquina e venho empurrando em movimento circular curto. Depois eu venho do lado novamente, movimento circular curto, venho do lado novamente, movimento circular muito curto, tá? Perceba que eu não fico limpando a todo segundo, eu confio, né, na onde eu tô indo e tento não ficar limpando a todo momento, tá? Então eu venho com a Magnum bem tombadinha, venho empurrando aqui do começo ao fim, um movimento do lado do outro, com ela tombada para dar essa sutil estourada. Tá vendo? Eu não fico limpando toda hora, nem passando água, nem passando nada. É um pouco mais difícil para limpar, né? Porque na hora que você passa, a tatuagem inteira fica branca. Mas pra mim dá muito certo fazer dessa forma. Ali onde eu preciso de um degradê de branco, ó, eu entro com um pouco mais de firmeza e o canto eu vou levantando. Ó, observem que todo esse começo aqui, aonde eu fiz ali a aplicação, ficou certinho o branco aparecendo. Agora eu só preciso ir em pequenos pontos aqui, ó, aonde ficou falhadinho. Então, onde ficou faltando pequenos pedacinhos, ó, eu só venho com a lateralzinha da Magnum para fazer esses esquinhos e dar o acabamento ali de onde tem a parte preta. Então percebam, o branco tá todo aí, né? Desde que você faça uma aplicação, faça poucas vezes, né? A tinta branca, ela não suporta muito que você fique lesionando muito a pele, tá? Então tem que ser 1, 2 passadas ali, concentrada, consistente, sem ficar fazendo muito carinho na pele do cliente, tá? Então você entra numa aplicação, um movimento estático, né? Um movimento firme, um circular mais firme, e aí sim, a gente vem cruzando aqui, então passa 1, 2 vezes no máximo, e a gente consegue uma aplicação de branco bem legal. Agora eu vou lavar aqui para vocês verem como é que ficou. É normal que fique esse branco aí mesmo da tinta. E ó, percebam que depois que a gente faz essa aplicação, que a gente foi lá e massageou, né? Perceba que começa a sair esse sanguinho aqui, que é normal, tá? É o que ficou entre as células ali, entre as camadas da pele. Na hora que a gente dá essa lavada, que a gente molha. Por isso que não é muito legal a gente ficar lavando ela a todo momento na hora que você tá fazendo a aplicação do branco. Esse sangue que tá saindo, deixa ele sair, tá? Evita ficar lá a todo minuto esfregando. Deixa ele sair. Daqui a pouquinho você vai lá e higieniza. Na parte de baixo aqui a mesma coisa. Onde a gente tem alguns pelos brancos, eu tô entrando com ela na diagonal, dando essas batidas, né, para poder fazer essa aplicação do branco. Agora aqui na parte interna do focinho, né, como ele é tudo em pontinho, eu vou trazer, eu não faço o ponto em cima da parte preta, tá? Eu faço o ponto branco entre os vãos pretos. Cuidado para não fazer em excesso, né, senão fica muito artificial. Então aqui sim eu venho contornando aqui, trazendo alguns fiozinhos, alguns pelinhos brancos, né? Depois, mais na frente, né, em outros workshops intermediário avançado, aí a gente vai falar de valor tonal, né, que nem tudo é tão preto no branco igual eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo uma forma de sombra mais genérica, né, alguma coisa mais simples, para o pessoal apenas entender mesmo a estrutura, como fazer, que lado usar, que ângulo usar. Então é mais ou menos isso, tá? Pra galera não se perder muito, de entregar um tigre lá todo torto, né? Então, toda essa parte de baixo aqui, ó, onde seriam os pontos de luz, eu não faço uma pintura sólida, eu venho fazendo uma maior concentração de pontinhos. Então, se eu tô no nariz e quero fazer uma parte preta, escura, eu vou fazer uma maior concentração de pontos. Se eu quero uma parte mais clara, eu vou fazer uma maior concentração de pontos brancos. E aí na transição eu venho fundindo eles, né? Vou ensinar o segredo para fazer o fio. Não é em pé, não é de lado, tá? Então eu venho trazendo para frente ou empurrando. Quando eu venho dessa forma, que é como se fosse o movimento de empurrar, eu deixo uma concentração de pigmento muito grande, tá? Então eu entro com ela na profundidade da pele e venho puxando na minha direção. Esse puxar na minha direção me deixa uma concentração muito concentrada de pigmento, né? Então percebam, eu viro a máquina na minha direção e venho trazendo. Nessa parte de fora, a mesma coisa, tá? Então eu não vou empurrando. Se eu tivesse, por exemplo, saindo da parte escura e indo para clara, geralmente meu movimento de mão costuma ser mais leve. Quando eu venho de fora para dentro, trazendo essa máquina para mim,
traz uma concentração maior ainda de pigmento. Tem gente que usa isso para fazer a pigmentação sólida, tá? Ó, os fios aqui de baixo, a mesma coisa. Eu entro de fora para dentro, puxando a máquina na minha direção, que vai deixar, vamos dizer, vai acabar botando um pouco mais de tensão na mão e vai deixar a concentração de pigmento grande. Aqui não é legal você ficar indo e voltando várias vezes, pois vai deixar o fio não vai deixar muito nítido o fio. E para finalizar o nosso workshop, a gente vai terminar de fazer mais uns 2, 3 fiozinhos aqui que o ângulo da câmera não pega direito. Limpando a tatuagem, o resultado final foi esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado. As informações para o certificado estão na descrição. Se você é novo aqui no canal e curtiu esse conteúdo direto ao ponto, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho, pois somente dessa forma você vai ficar por dentro das próximas aulas. E para quem já é inscrito, deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de aprender aqui no canal. Estaremos selecionando os melhores comentários para ser tema das próximas aulas. Esperamos que tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo. Valeu!